É mulher, deputada experiente, já segundo mandato, conhece cada palmo de chão do Rio de Janeiro, polícia, sabe atirar, sabe fazer flagrante, e estava me dizendo aqui antes no bastidor que acha mais fácil fazer um flagrante do que gravar uma entrevista para a televisão. Mas é assim que as boas pessoas são. Estou falando de Marta Rocha, nossa companheira, deputada estadual no Rio de Janeiro, bem falada aí para 1000 tarefas, foi pensada para governadora, e basta chegar a uma proximidade de eleição, já especula-se sobre a possibilidade dela ser candidata majoritária nas próximas eleições. Mas deixa esse negócio de eleição para a hora própria, nós vamos conversar hoje sobre segurança pública. Tem jeito esse negócio, ou para a gente dar um jeito de tirar o medo do coração das pessoas, a gente tem que sair matando todo mundo? Não, eu acho que tem jeito sim, e a primeira forma de dar jeito é entender que segurança pública é política estruturante, é entender que segurança pública é política de Estado e não de governo. Vou te dar um exemplo, do governo Brizola, no segundo governo Brizola, nós criamos na Polícia Civil, eu tive a felicidade de trabalhar nas delegacias de mulheres, eu tive a felicidade de ser a primeira mulher a ocupar o cargo de diretora do Departamento de Polícia Especializada, que é esse organismo mais operacional que existe na polícia. Só o governador Brizola, com o secretário Nilo Batista, teria a coragem de colocar uma mulher naquele cargo. Eu estou falando de 1993. Em 94, se decidiu pela criação dos crimes raciais. Isso era outubro de 94. Em janeiro de 95, com uma canetada, porque foi através de um decreto, o novo governador extinguiu a Delegacia de Crimes Raciais. E a grande demanda da sociedade do Estado do Rio de Janeiro, durante a intervenção de 2018, foi a criação da Delegacia dos Crimes Raciais. Então, para você ver que essa questão que foi pensada lá atrás, em 93, e hoje quando você abre o jornal, você vê aí a violação, né, dos terreiros, da cultura afrodescendente, da religião de matriz africana, você vê que isso foi tratado em 94, mas que não se via essa questão como a segurança como uma política de Estado, não como uma política de governo. E o dado que a gente não pode esquecer foi a grande fraude que viveu o Estado do Rio de Janeiro, né? Quando da eleição de Moreira Franco se acabou com os projetos do CIEP e se estabeleceu a criação de presídios. Então eu não vou deixar de reproduzir aqui não só a fala do professor Anísio Teixeira, que diz que a educação é a vacina contra a violência, mas a própria fala do professor Darcy Ribeiro e de Leonel Brizola, que dizia: vamos construir escola para não construir presídio. Então, se a gente não olhar, Ciro, eu acho que você foca isso muito bem quando você fala de tecnologia, quando você fala de inteligência, quando você fala de investigação, quando você fala de investir em patrulhamento, mas com georreferenciamento. Então, tem jeito sim, mas tem que ter vontade política e tem que entender qual é o papel da segurança e entender que não é só com polícia na rua ou com viatura que a gente vai garantir o enfrentamento da criminalidade. Eu vou fazer aqui o papel do advogado do diabo. Vamos lá, eu sou um brasileiro trabalhador que moro no Complexo do Alemão, que tenho que sair de madrugada para pegar um ônibus ou pegar o trem para ir trabalhar, gasto 2 horas para ir, 2 horas para voltar, ninguém me paga esse expediente. E eu estou com medo, eu estou com medo porque minha família já foi assaltada 2 vezes, o celular que eu tinha me tomaram, e eu com medo, eu fico presa fácil de uma lógica que é o seguinte: bandido bom é bandido morto. Por que eu não devo acreditar que bandido bom é bandido morto? Porque bandido bom é bandido preso. Opa! Porque o flagrante... Ou seja, não é também negócio de alisar, passar a mão na cabeça, não. Claro que não. O direito penal e a polícia, ela tem todas as ferramentas, seja no policiamento preventivo, e a gente vive essa dicotomia na legislação brasileira, né? Seja no policiamento preventivo ou na polícia judiciária, a gente tem todas as ferramentas. Que a gente tem que entender que o crime ele não se encerra no auto de prisão em flagrante. Na verdade, a investigação começa a partir da lavratura do auto de prisão em flagrante.
Então hoje nessa nova visão, né, de seguir o dinheiro, lembra do filme? Isso. Siga o dinheiro. Então, de você fazer uma investigação para recuperação dos ativos que foram conseguidos através da atividade criminosa, você investir na investigação de lavagem de dinheiro, né? Você olhar para o tráfico e pensar não apenas na apreensão da droga, mas pensar também nessa cadeia, né? Pensar na questão da arma, que é um componente muito complicado, particularmente no estado do Rio de Janeiro. Então, mas as pessoas querem, Ciro, a solução fácil. E a solução fácil não é com bandido morto. A solução adequada que vai garantir o enfrentamento da violência é pensar na prevenção, e aí vamos falar sempre da educação, e quando chegar na hora da atuação policial, uma atuação com qualidade, com profissionais qualificados, bem remunerados, né? Aí você vê, agora na reforma da Previdência, quando os militares das Forças Armadas falaram alto, eles rapidinho ajeitaram a situação dos militares. E só pensaram, eu quero aplaudir aqui os servidores das Forças de Segurança, que foram lá para o Congresso chamar de traidor, porque é traidor mesmo, porque na campanha eleitoral de 2018 havia uma apologia direcionada para as forças policiais. Então, é isso que eu quero te dizer, como é que um profissional qualificado e ciente dos seus direitos, ele pode fazer a diferença também. Você já prendeu algum bandido, assim, você mesmo, então? Olha, eu já prendi alguns. Alguns, assim, alguns? Alguns. Eu quero te lembrar que no dia 13 de janeiro, eu estava saindo da Penha, que é o bairro onde eu moro, onde a minha mãe ainda mora, o bairro onde eu cresci, né? E o meu carro foi interceptado e foi alvejado, e dentro dele estava uma senhorinha de 89 anos. E eu quero te dizer que eu estou esperando a Polícia Civil me dizer o que aconteceu ali. Porque antes disso, eu tinha 5 ameaças de morte encaminhadas pelo Disque Denúncia. Eu fui uma pessoa que, na minha gestão, investiguei o tráfico, a milícia. Eu fui uma pessoa que o primeiro ato meu, Ciro, quando exerci o cargo de chefe de polícia, foi devolver o camarote do Sambódromo. Por um único motivo, que polícia não tem que ter camarote no Sambódromo. O que a polícia tem que ter é um espaço para que o turista nacional ou o turista estrangeiro dentro do Sambódromo, nos arredores, possa ser bem atendido. Se ele perdeu seu ingresso, se ele teve um celular furtado. Então, assim, e eu trabalhei muito. Eu cheguei até onde eu cheguei, mas trabalhei para valer. Então, eu quero te dizer assim, que eu não tenho medo. Eu investiguei a milícia, saí da chefia de polícia com 14 ameaças de morte e continuo andando aí com a cabeça olhando para frente com muita tranquilidade, porque nunca pratiquei um ato de indignidade ou de injustiça com quem quer que seja. Isso é que eu quero trazer para o povo brasileiro, e nesse caso o povo do Rio de Janeiro, onde está se vivendo um drama que é absolutamente patético, chocante, mas nós não precisamos esperar outra pessoa dedicada à luta, não é, por melhoria, pode ser equivocado ou não, a gente pode concordar ou não concordar, ser assassinada. Marta levou um tiro, o carro dela com a mãe dela de 80 anos, agora em janeiro, até hoje não esclareceram. E tem várias ameaças de morte. E ainda assim está aqui firme, forte, serena, tranquila e mais importante, eu vou só traduzir aqui para repetir a lucidez de uma policial que já prendeu muito bandido, já investigou bandido de verdade. Isso é minha opinião, não é da Marta, esse imbecil que governa o Rio de Janeiro, explorando esse medo do nosso povo, fez agora, desceu de helicóptero, com custo de milhares de reais para se exibir, feito um macaco com esse puxão de comida de luxo do palácio, né, simulando que teve qualquer coisa a ver. Claro que polícia, não é, diante de uma ameaça de sequestro, de ônibus, ela tem que executar aquilo que se chama estrito cumprimento do dever legal, não está cometendo senão o exercício profissional, e a gente aqui não é essa turma que alisa a cabeça de bandido. Mas na hora que a gente não estabelecer que o caminho para tirar o bandido da rua é o devido julgamento, é a prova, etc, etc, o que nós estamos fazendo, meu irmão, é vulnerar a tua família amanhã perder um filho, porque algum idiota, um governador exibicionista, resolveu matar uma pessoa sem dar a ela sequer o direito de se justificar, de se explicar, ou de se defender para explicar que não era uma pessoa que tivesse culpa de coisa nenhuma, não que alguém que tenha culpa também possa ser morto.
Não é fácil ser mulher na política não, hein? Eu queria fazer uma observação Não, na linha do que você aqui é para falou. você ficar à vontade. Eu quero fazer duas reflexões aqui. A primeira para dizer que eu me preocupo muito com a situação jurídica dos policiais. Os policiais têm que entender que no momento da sua decisão, quem responderá pela sua decisão será o policial. Quem sentará no banco dos réus será o policial, né? Então é preciso que o policial seja bem treinado. Os episódios que nós vivenciamos no dia de hoje, eles mostraram dois momentos. Um momento de um ônibus que estava efetivamente com refém e houve uma ação que é prevista em lei, como você totalmente bem prevista em colocou, lei. prevista em lei, e a polícia foi precisa naquele momento. E detalhe, não teve comemoração de policial, Isso. porque a morte não é para ser comemorada. Agora, o que a gente está discutindo aqui é o comportamento inadequado, e me causou muito espanto, foi alguém correr atrás do governador com o celular para filmar. Eu ouso dizer... Eu fiquei chocado, não sei se todo mundo viu, dizer... esse idiota desceu de helicóptero na ponte Rio-Niterói e saiu pulando feito um macaco de gravata, com aquele buchão enorme do luxo, né? E o policial que fez o serviço certamente está angustiado, porque executou profissionalmente, corretamente, a proteção da sociedade. Não tenho a menor dúvida de dizer que a conduta daquele policial foi nos termos da lei, foi precisa, e vamos detalhar aqui, não houve comemoração por parte da polícia, né? Então eu acho assim que esses dois campos de atuação têm que ser bem delimitados. E já respondendo a tua pergunta, eu acho que não é fácil ser mulher em campo nenhum. Não foi fácil ser mulher na polícia. Quero te dizer que eu construí uma carreira e trabalhei muito nessa carreira, né? Eu passei 20 anos da minha vida dentro de delegacia. Isso me deu uma capacidade que eu acho que é fantástica de entender a vida do jeito que ela é, como diz Nelson Rodrigues, né? E eu acho que na política também não é fácil, né? Mas eu acho que é um pouco do que você falou ali. É a gente entender verdadeiramente que não dá para querer uma sociedade que seja justa, solidária e sem preconceito, sem entender o papel das mulheres nesse contexto. Não há uma luta da democracia sem a participação das mulheres. Então, acho que está na hora. E é muito bom estar do teu lado, porque você, quando estava no Executivo, você deu o exemplo, né? Eu fico me perguntando, sabe, Ciro, que todas nós que estamos no mesmo campo político e ideológico que você, a hora que a gente passar por um cargo no Executivo, a gente tem a obrigação de garantir os 50% das mulheres na forma que você garantiu. A gente é criado numa sociedade machista, né? Mas evidentemente que a gente vai aprendendo todo dia. E eu queria te perguntar, por que a mulher tem essa dificuldade de não ser... Eu estou perguntando uma coisa que... Eu tenho me perguntado... Quero ouvir tua opinião. Eu tenho me perguntado isso, claro, né, que eu acho que as dificuldades de hoje são infinitamente menores do que as dificuldades de ontem. Eu cheguei na polícia em 1983, né? E quando eu chego na polícia, minha primeira luta, é uma história que eu sempre conto, foi por um banheiro. Porque no final do meu primeiro dia de plantão, eu olhei para o lado, não tinha banheiro, meio sem jeito, perguntei onde era o banheiro, e eu fui discutir lá com os meus colegas um lugar para o banheiro. Então, troca a carrapeta, conserta a porta, põe um vaso de planta, um espelho que a gente não vive sem ele. Eu travei a minha primeira luta sindical e nunca mais me afastei do sindicalismo na polícia. Então, acho que as lutas de ontem foram muito mais do que as lutas de hoje, né? E a gente tem companheiras aqui no PDT, não dá para não lembrar a Lígia Dotel de Andrade, que foi presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher por 2 mandatos. Então o PDT, foi no governo Brizola aqui que a gente teve a primeira delegacia de mulheres. Nos governos, 2 governos de Brizola, nós tivemos um incentivo às delegacias de mulheres. Agora, eu acho que nós mulheres temos que entender 2 coisas. Primeiro, nós educamos nossos filhos. Nós não somos as únicas que educamos, mas de alguma maneira a gente reproduz esse contexto de que há uma desigualdade de ser mulher e ser homem. E segundo, a gente tem que entender, Ciro, que os homens têm que estar com a gente nessa luta, senão é o clube da Luluzinha, né? Se os homens não entenderem, não participarem dessa luta para entender que não é possível aceitar a violência contra a mulher, que não é possível aceitar a diferença, eu acho que essa luta vai se perpetuar. Mas eu já acho que já foi muito pior do que hoje a gente vê
no mundo atual. Eu tenho essa percepção também, mas é bom que a gente cite exemplos de pessoas que têm vitória, porque as mulheres que hoje estão sendo discriminadas, elas sofrem um abatimento psicológico muito grande. Muitas vezes elas imaginam, como você sabe bem, que não é possível. E eu gosto de mostrar exemplo, porque exemplo é muito melhor do que 1000 palavras. E o Rio de Janeiro? Continua lindo? O Rio de Janeiro continua lindo, eu quero minha cidade de volta, né? Eu acho que tem jeito, eu acho que nós teremos a capacidade, pela nossa história, pelo nosso passado, né? A gente entra hoje aqui nesse espaço, né? Aí olha para Getúlio Vargas, vê um abraço fraterno de Niemeyer e Brizola, sobe vê o Jango, vê Darcy, né? Encontra com você, nossa, tem tanta trajetória, tem tanta história nesse partido. E o que me agrada aqui, Ciro, é que há uma resistência silenciosa do PDT. O PDT nunca se permitiu ao jogo fácil da campanha eleitoral. Então, acho que isso nos dá, né, uma retaguarda de compromissos e eu acho que isso nos prepara para o desafio. Por isso que eu não tenho dúvida que o Rio de Janeiro tem jeito, mas a gente precisa enfrentar as 15 mil pessoas que estão em situação vulnerável da população de rua. 15 mil pessoas? 15 mil pessoas, esse é o dado. O primeiro censo que o IBGE vai fazer da população de rua vai ser agora, em 2020. Até então não havia. Houve um pré-teste feito pelo IBGE. No primeiro momento identificou 5 mil, agora uma previsão de 15 mil pessoas na rua e 2.300 pessoas abrigadas, num abrigo que não consegue fazer o seu papel, que é o papel da reinserção social. Que o abrigo não pode ser um depósito. Eu não posso olhar para o abrigo para ser algo temporário, para alguém dormir, pernoitar. Não é essa a função. O abrigo faz parte de uma cadeia, né? de uma política de assistência social, né? E aí eu quero te dizer que o jornal dessa semana, numa ação aí do governo, encontrou um homem dormindo em cima de uma árvore na Lagoa Rodrigo de Freitas. Então, primeiro, as ações do governo passaram pelos pontos turísticos. E sabe por que ele estava lá, Ciro? Porque ele não tem dinheiro para ir para casa. Ele mora na Baixada Fluminense, ele tem um trabalho, ele não tem um emprego, mas ele tem um trabalho. E ele não consegue ir para casa porque a passagem é muito cara. Então ele dorme de segunda a sexta em cima de uma árvore e talvez se ele estivesse dormindo na árvore na Penha, lá no subúrbio, talvez não fosse descoberto, né? Então eu acho assim que se a gente não pensar na educação, a cidade do Rio de Janeiro, Ciro, é o 28º lugar no universo de 92 municípios, dos dados do Fundeb, que audita os primeiros anos da escola, né? Nós temos aqui uma entre 3 famílias vive numa comunidade carente. Sabe o que isso quer dizer? Com ausência de serviços públicos, com a ausência de proteção da justiça social. Então, se a gente não for capaz de olhar para isso, né, eu acho que a gente não vai conseguir. Agora, eu quero minha cidade de volta. E tenho absoluta certeza que nós teremos condição, né, de pensar esses grandes problemas sem esse obscurantismo que tomou conta das pessoas, sem essa raiva que nada agrega, né? Vamos falar mais sobre isso. Como é que uma cidade, todo brasileiro se sente meio carioca, meio fluminense, porque foi a capital no passado e a Rede Globo é baseada aqui, a projeção das novelas, enfim, todo mundo meio que tem uma identidade, todo mundo quer conhecer o Cristo Redentor, o Corcovado, o Pão de Açúcar, enfim. E eu fui casado com uma carioca, vivi aqui entre períodos bastante tempo, mais do que todo mundo. E a minha pergunta que eu me faço, eu quero ouvir da sua sensibilidade, da sua inteligência, como é que se explica que uma cidade que tem talvez a maior quantidade de artistas por quilômetro quadrado, a maior quantidade de cientistas, de engenheiros, de intelectuais por quilômetro quadrado, cai na mão de uma política tão atrasada, tão assentada no rancor, tão assentada... Por que o nosso povo carioca, o povo fluminense, votou nessa gente? Eu acho que alguém teve medo, né? Eu acho que... Por aquela questão da segurança pública só? Eu
acho que por tudo. Eu acho que também, quando chegou no segundo turno, na verdade, as duas pessoas que estavam lá não representavam a maioria da população carioca. Essa é a verdade, né? Nem quem está no governo, nem quem não conseguiu chegar lá. Então eu acho que tem um outro caminho a ser seguido. Acho que essa eleição mostra isso, né? O que a gente descobriu é que esse governo que está aí na prefeitura não cuida das pessoas, como ele falou. Pelo contrário, por tudo isso que eu já falei aqui, a gente vê. Agora, eu acho que está na hora, né, de achar um caminho que é o caminho do diálogo, que é o caminho da gestão. Mas essa gestão, ela tem que ser inteligente, ela tem que ser inovadora, mas ela tem que ter compromisso com a justiça social. Então, eu acho que tem uma passarela, meio que uma passarela do samba aí, para esse caminho, e eu acho que tem a possibilidade, porque se mostrou, né, exatamente isso. Esse aqui eu não conheço, esse aqui eu acho que pode ser razoável, mas na verdade penso eu que nenhuma das duas candidaturas ocupavam essa questão, a população como um todo. Me lembra um pouco, sabe, Ciro, quando as pessoas começaram a discutir menina veste rosa, menino veste azul. E aí eu quero te dizer, eu não estou nem querendo perder tempo com isso. Mas não dá, realmente. O que eu quero saber, Ciro, é o seguinte: a menina que veste rosa foi violentada pelo seu padrasto que veste azul. O que a gente vai fazer com essa menina? Já que hoje 48% das ocorrências do estado do Rio de Janeiro de violência sexual tem entre 14 e 28 anos. 14 e 28. A gente está dizendo que não só o assédio sexual da criança é uma realidade, mas que a violência sexual chega nos adolescentes, e a violência sexual contra a criança é praticada por conhecido, isso eu estou dizendo padrasto, vizinho, tio, avô. Eu quero saber que a menina que veste rosa se apaixonou pelo menino que veste azul e engravidou e saiu da escola. O que eu apresento para essa menina que saiu da escola, que escondeu essa gravidez e que não fez o acompanhamento na saúde, e aí vai ter uma gravidez de risco e, por via de consequência, um parto difícil? É isso que eu quero saber. Eu acho que o Rio, né, exatamente o segmento do Rio, ficou discutindo essas questões que em nada contribuem para os problemas reais da nossa cidade. Isso me faz provocar um pouco mais você. Eu acho que você conhece a alma do Rio, nós estamos frequentando isso. Isso tem a ver com a questão do Brasil como um todo, não é uma questão só do Rio. Mas aqui dois fenômenos são exemplares, vamos dizer, dessa distorção política. Uma, esse distanciamento dos artistas, dos intelectuais, dos cientistas, enfim, da psicologia popular. Então é uma coisa, no mundo inteiro, o melhor conceito de elite, no sentido positivo do termo, é que são as vanguardas intelectuais, as vanguardas artísticas, que são as antenas, né, que ajudam a população a formar seus valores. De repente a gente assiste no Rio de Janeiro os artistas, os intelectuais, por esmagadora maioria, todos num rumo, e o povão não acompanha esse rumo. Qual é a explicação? Eu acho que a gente falhou. A gente falhou, isso. A gente falhou enquanto esquerda. Sim, acho. Tá? Elabore isso daí. Tá. Eu não estou dizendo que pontualmente o nosso partido falhou. Acho que e nem a gente está querendo necessariamente transferir essa responsabilidade para outro. Não, você começou espontaneamente dizendo, a gente falhou. Elabore mais isso. Eu acho que esse é o raciocínio que o Rio e o Brasil precisam fazer. Nós falhamos, nós não ouvimos o povo, nós esquecemos a classe média. Você entra aqui nesse entorno, Ciro, na campanha eleitoral a gente anda olhando para nós estamos na sede nacional do PDT, que fica aqui no coração, do lado do Teatro João Caetano, é isso? No coração do centro da cidade. Então, em campanha, você passava em qualquer lugar e a gente fica prestando atenção. Sabe qual é a placa que mais tem no Rio de Janeiro hoje? Na campanha não era a placa do partido. E hoje volta-se a placa do Aluga Seu Vence. Aluga Seu Vence. E a gente não tá vendo a classe média, a gente não está vendo, né, o que aconteceu. É muito duro a gente ver, né, a nossa incapacidade de conversar com uma mulher que está na favela, que
como disse uma vez uma faxineira para mim, numa delegacia que eu trabalhei, ela disse assim, delegada, lá na favela a gente reza para a filha nascer feia. Se a gente não entender o significado disso, não entender o que sente aquela mulher quando o traficante passa e olha para a filha dela, e a gente não entender a solidão daquela mulher para enfrentar essa questão, a gente vai fazer esse discurso que a gente fez, que vai falar para os intelectuais, mas que não vai reproduzir aquilo que o povo precisa que a gente escute. E aí a grande pergunta que se impõe nessa hora é que tipo de esquerda é essa, né? Que fala para si, que não se conecta com o povo. Exatamente, né? Deixa eu provocar mais ainda e, por favor, seja muito maliciosa, porque nós não podemos dar o queixo para bater. E a novidade da força religiosa na política, no Rio de Janeiro e no Brasil. Essa coisa do neopentecostal entrando diretamente na política. Não é? O prefeito do Rio é um bispo da Igreja Universal. E não se comporta como um gestor, se comporta como um líder religioso. A sensação que eu tenho é que as agendas que ele gosta de fazer são as agendas exatamente vinculadas ao seu conteúdo religioso. Eu quero te dizer que eu sou católica, mesmo, eu vou à missa todos os domingos. E eu fico sempre questionando isso, né? Qual é o nosso papel enquanto católico? Eu faço parte de um grupo que discute fé e política. A gente foi para o Paraguai e foi muito bem claro nisso. Quem diz que é católico tem que entender o que é direitos humanos, tem que entender o que é justiça social. Não dá para ser diferente. Agora, eu acho que a gente abriu esse ato e ficou com esse prurido de discutir, né? E aí a gente está vendo que hoje essa questão da religiosidade, ela está sendo mais importante muitas vezes, né? E aí o mandato não é do parlamentar, o mandato é daquele segmento que de 2 em 2 mandatos renova os seus candidatos, seus parlamentares. Então eu quero te dizer, Silvia, assim, eu acho que nós temos que falar com todos e com muito respeito. Eu acho que eu não quero, enquanto parlamentar, eu não queria apenas o voto dos católicos, não. Eu sempre, no meu mandato e na minha vida pessoal, tá? Eu quero te dizer que eu tenho algumas coisas das quais eu me orgulho. E dentre as coisas que eu me orgulho, por onde eu passei lá na chefia da Polícia Civil, eu criei uma comissão, né, para enfrentar a intolerância religiosa. E ali sentava o católico, o evangélico, o judeu, a questão da matriz africana, né? Então ali sentava todo mundo. Eu quero te dizer que a gente tem que aprender, tem que mostrar para a população que os nossos valores são uma composição de vários momentos, né? E que a nossa religião não pode ser o único instrumento capaz de fazer alguém nos escolher. O iluminismo já resolveu esse problema, mas nós precisamos resolver isso entre nós brasileiros. O papel da política em relação à religião. Ora, todas as sociedades humanas, em qualquer tempo da história, em qualquer geografia do planeta, tiveram intuição de Deus. Os Yanomami, na idade da Pedra Lascada, lá no fundão da Amazônia, tem uma intuição de Deus. Portanto, é preciso respeitar esta espiritualidade do ser humano. E em cima disso, os espertalhões usam, não é, esta justa coisa que nós temos de adorar a Deus, né, de precisar de referências, de precisar de rumos espirituais na sociedade tão tisnada pelo materialismo. E isso está virando no Brasil um problema muito grave, porque o papel da política é garantir aquilo que você falou, a liberdade para que todos adorem a Deus da forma com que acharem mais justa, mais correta, e respeitar os que, inclusive, não têm capacidade de adorar a Deus, porque até esses têm que ter o respeito e a tolerância. O que mais que você poderia me dizer sobre o Rio de Janeiro? A periferia do Rio, o povo do Rio de Janeiro, você acha que tem alguma razão para ainda acreditar em política? Eu acho. Eu quero te dizer que eu acredito, eu não me considero uma pessoa, quero te dizer assim, não sou otimista por excesso não, tá? Mas eu trago comigo aquele sentimento de Pandora, que perdeu, né? Que na caixa dos dons que foi ofertada pelos deuses, perdeu todos, mas não perdeu a esperança. Então eu acho que tem chance sim,
E eu acho que vai chegar esse momento agora, né? Daqui a 2 anos, esse vento que passou vai fazer com que as pessoas, a gente já está vendo isso, Ciro, a gente já está vendo isso, né? As pessoas verdadeiramente estão tendo ciência da grande bobagem que fizeram nas suas vidas. Eu não tenho a menor dúvida disso. E vai chegar um momento, e esse momento é daqui a pouco, que a gente vai entender o que a gente quer para a cidade do Rio de Janeiro. Qual é o compromisso que a gente quer para a cidade do Rio de Janeiro. E nesse compromisso não tem que ter uma cidade partida. Né? É o que eu te falei aqui. O que eu trago para a Zona Sul, eu tenho que trazer lá para a minha Penha. Né? Eu não posso aceitar que uma pessoa passe, que é esse o dado, de 1 a 3 horas no ônibus, indo e voltando de casa para o trabalho e achar isso normal. Então, se eu não tiver essa capacidade de integrar a cidade, eu acho que a gente vai ainda continuar, mas eu acho que nesse momento que a gente vive aí, esse véu vai descer, as pessoas já ter clareza da grande bobagem que fizeram nas suas vidas, e eu tenho esperança que a gente vai construir uma cidade, uma gestão diferente, vai trazer a nossa cidade de volta. Eu gosto de ouvir isso, e é nisso que eu acredito, porque os problemas são gravíssimos, a tua inteligência, a tua sensibilidade são corretas. Esses dias aí, ficar escuro 3 horas da tarde em São Paulo, 80% a mais de desmatamento na floresta amazônica, briga com a Venezuela, briga com a Argentina, briga com a Noruega, briga com a Dinamarca por burrice, tudo por burrice, briga com a Alemanha. Tudo isso na última semana, um governador imbecil desce engravatado com aquele puxão de boçal para comemorar a morte de um pé de chinelo que a polícia, enfim, matou porque tinha que matar naquela condição difícil. Tudo isso cria um caldo de cultura muito depressivo. Mas esse aqui é um país permanente. Nós não vamos desistir do Brasil. E nós não estamos só. Marta Rocha, muito obrigado. Bom demais estar aqui muito com bom, você. Muito bom você. Conheça essa mulher. Vocês vão ouvir falar muito dela.